Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos nesta noite, com a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão Elias, que está aqui na transmissão de mais esta videoaula. A você que está em casa, também acompanhando conosco, participando de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos louvar a Deus nesta noite com o hino de número 258. Você que está aí na sua casa, pode também cultuar ao Senhor nesta noite. Pegue a sua Bíblia, a sua harpa e vamos participar juntos de mais esta videoaula. Infelizmente, não estamos ainda podendo estar aqui no templo reunidos, como de costume, para juntos aprendermos acerca das coisas de Deus, na Escola Bíblica Dominical e nos demais cultos. Mas nós podemos aprender também, através desse instrumento que o Senhor preparou, para nós não ficarmos parados nesses dias de isolamento social. Portanto, vamos louvar ao Senhor nesta noite. Hino de 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu. Hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu.
Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória a Jesus. O Senhor Jesus prometeu na sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isto. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós, como eu disse, estamos aqui nesta noite para mais uma videoaula. É uma aula da Escola Bíblica Dominical, que mesmo sem poder estar juntos aqui no templo, nas salas de aula aqui ao lado, as classes das crianças, a classe dos adolescentes, a classe dos jovens e a chamada classe dos adultos, ou as classes dos adultos, mesmo assim nós podemos estar aprendendo acerca da palavra de Deus, tendo em vista que você certamente tem aí de posse a sua revista, e você pode estar acompanhando conosco nesta noite. Nós vamos juntos estar aprendendo acerca de um assunto muito interessante. Hoje, nós estamos chegando à penúltima aula deste trimestre de 2020. E nesta penúltima aula, é a lição de número 12, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Percebe-se, então, que hoje nós vamos falar de um assunto por demais importante, que é sobre a família. Nós vamos nos prender um pouco em relação a três pessoas aqui, ou a três tipos de membros da família aqui, que é o marido, a esposa e os filhos. Vocês vão ver que é um assunto maravilhoso. Certamente você que tem a sua revista, já leu a lição em casa e vai acompanhar conosco aqui. Mas fique atento aí, você que não leu, vai também acompanhar conosco, porque a Bíblia Sagrada dispõe deste assunto tão importante. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Foram muitas lições interessantes, desde a primeira à 10ª, foram assuntos um tanto variados, né? Mas todos de suma importância, que nos traz grandes lições para o nosso aprendizado, para nós aprendermos a viver melhor no dia a dia como crente. E a lição de número 11 e a lição de número 12 especificamente, nos traz assuntos relacionados ao convívio social. A semana passada, na lição de número 11, nós vimos aí o presbítero Deusdete, ele nos trouxe aqui um assunto interessante e falava a respeito da humildade, da mansidão, como o crente deve agir diante das demais pessoas. E hoje, esta lição de número 12 está nos trazendo aqui um assunto importantíssimo, que é também um convívio social, porém um convívio social restrito, é o que trata o assunto aqui. É um convívio social em família, que ainda é muito mais importante do que qualquer outro tipo de convivência social, eu diria assim. Por que eu diria assim? Porque a família, nós sabemos que é algo que nasceu no coração de Deus. A família foi Deus quem projetou. Louvado seja Deus. Por esta razão, nós podemos afirmar que é um assunto de suma importância para o nosso
crescimento espiritual, para nós aprendermos conviver com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. É um assunto que você vai realmente glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, por ter iluminado o comentarista para nos trazer esse assunto de tamanha importância. Louvado seja Deus. Mas, para iniciarmos, eu queria apenas conceituar aqui o termo família, que certamente muitos já sabem, mas não custa nada nós relembrarmos. Louvado seja Deus. Família é um grupo de pessoas ligadas por algum grau de parentesco. Especificamente nesse caso, acima de 2 pessoas, já constitui-se uma família. Acima de 2 pessoas, de um casal, o homem e a mulher, aí já passa a constituir-se uma família. Louvado seja Deus. Então, família é isto. E nós vamos ver aqui, repetindo o título da nossa lição de hoje, que é a conduta do crente em relação à família. O texto áureo vai nos dizer o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. E serão 2 numa carne. A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Mas voltando um pouquinho no texto áureo, nós já podemos tirar lições preciosas aqui. Deixará, por isso deixará, fala a respeito de alguém sair da sua casa e ir para um outro lugar, não é verdade? E nesse caso aqui, deixará quem? O homem vai deixar a sua casa, deixar o seu pai e a sua mãe, não significa abandoná-los, mas sair da casa, sair do convívio ali debaixo do mesmo teto, e se unirá à sua mulher. Ele vai passar agora a viver uma vida diferente. Ele que vivia ali na tutela dos pais, sob a tutela dos pais, agora vai viver com uma mulher. Vai viver e não só viver e conviver com uma mulher, mas a Bíblia diz aqui que serão 2 numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Quando a verdade prática que correlaciona com o texto áureo diz que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, o que é que quer dizer isto? O que é monogamia? Monogamia, nós já estudamos em outras lições passadas aí, e os irmãos sabem, já foi ensinado bastante também na igreja pelos nossos pastores e pelos ensinadores da palavra de Deus, que a monogamia é ter apenas um cônjuge, ou seja, um homem para uma mulher e vice-versa. Então, monogamia é isto. E o casamento que Deus aprova é justamente este tipo de casamento, o casamento monogâmico, fazendo valer a monogamia. Um homem para uma mulher para o homem. E ponto. Este casamento também deve ser heterossexual. O que é que quer dizer isso? Atração sexual entre 2 pessoas de sexos opostos, ou seja, masculino e feminino. Este é o tipo de casamento que Deus aprova. Louvado seja Deus. E ele deve ser também, o casamento que Deus aprova,
deve ser também indissolúvel. O que quer dizer isto? Não se apartar por qualquer coisa, por qualquer besteira. Hoje, as pessoas menosprezam o casamento, não falam mais a respeito do que é mais importante no casamento, muitas vezes menosprezam. Hoje tem uma teoria que eles dizem só assim: vamos juntar os panos e vamos morar juntos. Este não é o casamento que Deus aprova. Louvado seja Deus, o casamento é totalmente diferente, o verdadeiro casamento. Eu anotei um versículo aqui, que está em Mateus. Nós vamos folhear a Bíblia aqui, temos um tempinho até bom hoje, e vamos folhear a Bíblia para ratificarmos o que estamos falando aqui. Mateus, no capítulo de número 19, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, que fala o seguinte, os versículos 4 ao 6. Diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo... Perdão, irmãos, 19, 4. Ele, porém, respondendo disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6 diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento indissolúvel. Casamento é para a vida toda, até que a morte os separe, ou Jesus venha e arrebate a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Mas nós queríamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. E quem não tiver a revista, vai acompanhar aí, abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, do versículo 21 ao 33, e depois no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Nós não poderíamos deixar de fazer esta leitura bíblica. Que é para o nosso melhor aprendizado. Diz assim o versículo 21, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, capítulo 1 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais,
não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti em oração nesta hora, Senhor. Meu Deus, para Te pedir que o Senhor venha nesta noite, mais uma vez, ó Pai, usar de misericórdia e nos dar sabedoria para que nós possamos transmitir este assunto, não apenas ensinar, mas também estarmos aprendendo juntamente com aqueles que estão ouvindo. Pai Santo, toma a direção, o controle, a primazia de tudo. Nós Te pedimos assim e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, dando sequência à aula desta noite, nós temos aqui, e eu faço questão de mencionar sempre os objetivos, que são os objetivos que nós pretendemos alcançar aqui ao explanar esta lição de hoje. No objetivo geral, mostra que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família. Os objetivos específicos diz assim: primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Eu repito nesta noite, a família é a principal instituição que Deus planejou aqui na terra. Que coisa maravilhosa é termos uma família, é sabermos que fazemos parte de uma família. Nós vamos ver que esta lição está nos objetivos que nós lemos, já deu para os irmãos perceberem isto. Ela está dividida em apenas 3 tópicos. O primeiro tópico, que é a conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa, ou da crente como esposa, e a conduta do crente como filho. Logo, nós entendemos que os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Olha que interessante, irmãos. Os membros da família são iguais, só que cada um desempenha um determinado papel. E não tem ninguém dos membros da família que não tenha um papel a ser desempenhado. E nesta lição nós vamos ver, nós vamos aprender cada papel, nós vamos estar focando nesta questão de cada papel desses membros da família que a lição está nos trazendo nesta noite. Marido, mulher ou esposa e os filhos. Os papéis. O primeiro subtópico fala já do papel ou de um dos papéis do marido, que é o papel de liderar. Um papel de liderar. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Irmãos, o marido, a Bíblia está nos ensina que ele tem esse papel, ele precisa desempenhar esse papel de liderança no lar. Um lar, irmão, que não tem liderança, é um lar desmantelado. Um lar que não tem... Observamos que em qualquer segmento da sociedade, em qualquer outra instituição, todas têm um líder. Precisa de um líder. Para quê? Para que as coisas funcionem de forma correta. Na família não é diferente.
E quem desempenha esse papel na família? O marido. O marido é quem desempenha este papel de liderar. Louvado seja Deus. Nós vemos na Bíblia Sagrada um grande exemplo de um grande líder. Ele não foi líder apenas de um povo, né? Dando sequência a um trabalho de Moisés, substituindo a um outro grande líder, mas ele foi líder também na sua casa. Ele demonstrou isto, que foi Josué. Nós vamos ler em Josué no capítulo 24, para confirmarmos isto. Josué 24, vamos ver o que diz a palavra do Senhor para o nosso aprendizado nesta noite. Josué 24, versículo 15. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que diz agora Josué. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz assim, porém eu servirei ao Senhor, a minha esposa, ela quem sabe, os meus filhos, também eles quem sabem. Lógico que essa decisão de servir, esse interesse, esse desejo de servir é individual, é de cada um, mas ele tinha como líder o dever de estar ensinando a palavra de Deus, de estar ensinando ali a sua esposa, os seus filhos, como realmente deveria servir ao Senhor. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Papel de liderança. Louvado seja Deus. Se nós lermos em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver que a Bíblia diz assim, que aquele que não sabe fazer o bem, comete pecado. Então, se ele é líder, se ele exerce um papel de liderança, ele tem, por obrigação, de estar passando isto para a sua família. Se ele exerce um papel de liderança na família. Porque se ele assim não o fizer, ele está cometendo pecado. Que pecado é este? Um pecado de omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, orientar, instruir a sua esposa, a sua família, como deve servir ao Senhor, ele está, com certeza, fazendo o bem. Louvado seja Deus. Mas vamos para frente, que nós temos muita coisa boa aqui. E aqui nós vamos ver. O segundo subtópico fala justamente a respeito de um segundo papel que o marido deve exercer, que é o papel de amar. Aqui diz assim, o marido, além de liderar, olha só, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Como assim altruísta? Pensar também nos outros, pensar também na outra pessoa, não ser egoísta, não querer só para si. Ele amou tanto a igreja, e olha que coisa interessante, que é comparado com a igreja. Então, aqui está dizendo que o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, ou seja, ele não pensou em si próprio, né? Ele amou também a sua igreja. E incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Harmonia conjugal. Irmãos, quando há harmonia conjugal, há harmonia no lar. Existe harmonia em toda a família. Observe que se um casal for meio desmantelado, vive sempre brigando, os cônjuges ali sempre brigando, sempre em conflito, a tendência é toda a família viver em conflito. Mas quando vive em harmonia, um lar harmonioso, aí
o casal vivendo em harmonia, todo lar, a tendência é ser harmonioso, é ter harmonia naquele lar. Que coisa maravilhosa, né? Então, o papel também do marido é de amar a sua esposa e amar os seus filhos. Mas, por enquanto, nós estamos falando do amor do marido para com a sua esposa. A mulher, é interessante, irmãos, a mulher, ela deseja muito ser amada. E nós, maridos, né, precisamos demonstrar isto para ela. Não com apenas da boca para fora, mas nós precisamos sempre estar falando para a nossa esposa. Eu preciso sempre estar falando isso para a minha esposa, né? E interessante que eu já ouvi falar que de esposa e de esposo que convive o tempo todo, já casado, quem sabe aí há muitos anos, não sei se muitos anos igual eu, que já tenho aí 27 anos, para a glória do nome de Jesus, ao lado da minha esposa, vivendo sempre lado a lado, e tem as dificuldades do dia a dia, mas o mais importante é a gente procurar superar com amor, um para com o outro, e sempre falarmos isto. A mulher deseja, irmãos, como eu ia dizendo, ouvir esta palavra, eu te amo. Isso é interessante. E o marido também deseja? Sim, deseja. Mas a mulher parece que ainda é mais. E precisamos falar, mas não apenas falar, né? Ela precisa de ouvir, mas precisamos também demonstrar isto com as nossas atitudes, com as nossas ações. Louvado seja Deus. Nós vamos ler em 1 João capítulo 3 e o versículo 18. Carta do apóstolo João, no capítulo 3, na sua primeira epístola, no capítulo 3, o versículo 18, diz assim. Vamos ver o que está dizendo a palavra de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Precisamos também dizer ao nosso cônjuge que amamos, mas precisamos também demonstrar isso pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. E este é um papel também do marido, amar a sua esposa. Mas tem um outro papel aqui, atrelado a este amor também, que é cuidar. O marido, ele também tem este papel, exerce este papel, desempenha este papel de cuidar da sua esposa. Aqui diz assim, ó. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, olha só, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Olha que interessante. Tem gente que quer demonstrar isto, muitas vezes em público. Quem sabe para alguém ver, né? Ó, fulano de tal ama mesmo a esposa, ó, que coisa e tal, está demonstrando aquele cuidado com a esposa, porque quem ama, cuida. Mas quando é no particular, aí muitas vezes ele se esquece desse cuidado, esquece de falar que a ama. E precisamos, o comentarista aqui está deixando claro, que nós devemos amar. Eu devo amar, você deve amar o seu cônjuge, a sua esposa e vice-versa, não apenas em público, mas sobretudo em particular, que é onde ninguém está vendo, apenas Deus, que dele nós não escondemos nada, está contemplando, e isto é muito mais importante do que demonstrar isto em público, amar em particular. Louvado seja o nome de Jesus. Amar o seu cônjuge, amar a sua esposa em particular. Cuidar dela é uma demonstração de amor.
Porque, irmãos, quem ama não basta apenas dizer que ama, mas outras coisas interessantes que precisa para cuidar da esposa. É ter tempo para ela, é agradar a ela, agradar a pessoa amada, né? E tá sempre tendo isso em mente, que você precisa fazer isto. Ter tempo para ela. Como é ter tempo para a sua esposa? Porque, irmãos, tem gente que se preocupa tanto com as coisas, eu não diria nem com as coisas seculares, mas tem vezes que muitas vezes até mesmo com as coisas da igreja se preocupa de uma maneira tal que ele esquece de cuidar da sua esposa. Ele se preocupa com tantas outras coisas que esquece um pouco, deixa a esposa um pouco de lado. E isso não é bom. Se preocupa tanto com outros familiares, com outras pessoas. Isso nós devemos preocupar também, mas, principalmente, a Bíblia nos ensina aos de casa, não é verdade? Porque é quem nós convivemos diariamente, é quem está ali para os momentos bons, para os momentos ruins, sempre é a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. E aí, conta uma história que certa feita, aí foi com a família toda, mas a esposa que notou isso aí, disse que um pastor, ele se preocupava tanto em cuidar das ovelhas, e é bom se preocupar, né? Zelar, cuidar das ovelhas, e ele chegou em casa um dia, mas ele preocupava de maneira demasiada ao ponto de esquecer da sua família, esquecer da sua esposa, não tinha mais tempo para ela, e aí um dia ele se arrumou lá rapidamente e tal, e vai saindo, e disse, a sua esposa lhe perguntou, e aí, para onde você está indo? Ele disse, eu estou indo ali visitar uma família que está precisando de mim lá, está precisando da minha visita, eu vou lá agora e tal. Aí ela chamou a atenção do seu marido dizendo, e me diz uma coisa, será que você não está esquecendo de visitar uma família, de dar atenção para uma família? E ele ficou assim, quem é essa família? Eu estou indo na família de fulano de tal, tal. Quem é essa família? A esposa dele respondeu, disse, essa família é a nossa família, é a tua família. Aí ele caiu em si e disse, realmente, já tem tempo que eu parei aqui para ficar com você, ficar com os meus filhos. E aí acho que naquele dia ele desistiu da visita lá à família e começou a partir daquele dia, dar atenção à sua família, à sua esposa e os seus filhos, porque ele estava dando atenção mais às pessoas de fora do que dentro da sua própria casa. Precisa dar atenção e precisa também agradar a sua esposa, agradar a pessoa amada. 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 33 e 34, nós vamos ler. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, que diz o seguinte, no capítulo 7, fala a respeito justamente do casamento, e quando chega nesses versículos especificamente, diz o seguinte, mas o que é casado cuida das coisas do mundo. É o 33 e o 34. Em como há de agradar a mulher. Então, o 34 diz, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, precisa haver esse cuidado e agradar um ao outro. Não é verdade? E o marido precisa sempre estar agradando a sua esposa e ter tempo para ela é uma maneira de estar agradando, né? Estar ficando ali sempre com ela e tal. Mas vamos para frente, nós falamos a respeito dos papéis do marido, que é liderar, amar e cuidar. E o segundo tópico vai nos dizer o seguinte, a conduta da crente como esposa. A esposa também tem papéis
exerce alguns papéis no lar, no convívio familiar? Sim, nós vamos ver aqui que a esposa também exerce alguns papéis. Um deles é de ser submissa. Olha o que diz aqui. O primeiro subtópico. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, especificamente, é o que nós estamos vendo aqui, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Irmãos, essa sujeição aqui não é uma sujeição, é como opressão, para oprimir, né? A Bíblia está dizendo que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, né? Deve ser submissa, mas não é uma sujeição de opressão, dizer ela é sujeita a mim, eu agora vou pisá-la. Olha, é por isso que Deus é maravilhoso. Olha como ele fez. Quando ele criou a mulher, ele não tirou da parte, quem sabe, da cabeça, para que ela não fosse querer ser superior ao seu marido. Deus não tirou também, quem sabe, dos pés, da sola dos pés, como dizem, para que ela também não fosse pisada. Por isso que essa sujeição aqui não significa opressão, mas é uma sujeição voluntária, né? É uma sujeição em amor. Então, de onde Deus tirou a mulher? Tirou exatamente de uma de suas costelas, cerrou, fez a mulher. Para quê? Qual o significado que tem disso? É para que a mulher viva lado a lado com o marido. Lado a lado com o marido. Ainda que ela seja submissa, ainda que a Bíblia diz que ela deve ser sujeita ao seu marido, mas não é no sentido de ser oprimida por ele, não. É no sentido de estar ouvindo ele, primeiramente, quando for fazer alguma coisa. E nada, irmãos, não tem nada pior do que o marido ir fazer, por exemplo, um negócio. Pastor, que o meu primeiro pastor sempre ensinava isso, e ele gostava sempre de falar isso, que não tem coisa pior, né, do que o marido fazer um negócio e às vezes a mulher colocar, eu não diria gosto ruim, né, mas colocar o dedo no meio e dizer, isso não vai fazer porque não aceito e tal. Aí é terrível, né, irmãos? Então, como essa submissão é que ela deve ser, se ela quiser realmente dar uma palavra, dê uma palavra com brandura, né? Uma palavra branda. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas que a palavra branda desvia o furor. Então, se ela vai com uma palavra branda, ela não concorda com determinado negócio, ela chega para o seu esposo e diz, olha, eu não estou bem de acordo com isto aí, o que é que você acha da gente fazer assim, assado? E combinar aos dois, porque o marido, irmãos, não é porque ele é líder da família, que ele também agora deve impor e dizer, eu faço assim, assado, porque eu sou o líder, é eu que mando na casa. Não é desta forma também. Tudo tem que ser de comum acordo. Louvado seja Deus. E aí quando a mulher fala, chama e conversa dessa maneira, aí a tendência é dar tudo certo. Porque se também, irmãos, o homem, por ser o líder da casa, e querer bancar o durão e dizer, não, eu vou fazer por isso e por aquilo e tal, aí pode ser que lá na frente não dê certo. Pode ser que dá tudo errado. Então é melhor ter um diálogo, né, entre os dois ali, para que a coisa funcione de forma correta e que agrade ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas vamos para frente aqui, para nós vermos o que é que tem mais aqui.
O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: a condição da mulher cristã. A condição da mulher cristã. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. É o que nós falamos antes, né? Que ela não está sujeita à escravidão, essa questão de ser sujeita não é no sentido de oprimi-la, mas de fazer tudo de comum acordo. É porque, irmãos, na cultura judaica, as mulheres elas não tinham muita voz, né? Tudo era o marido. Por isso que aqui diz, né, a condição da mulher cristã. Antes era tudo marido. Elas não tinham nem direito de falar sequer. Hoje já temos esta compreensão e a Bíblia nos ensina, né, que nós devemos fazer tudo de comum acordo para que haja, com certeza, prosperidade naquilo que nós vamos fazer. Louvado seja Deus. Um outro papel, além do papel de ser submissa aqui que a esposa deve ter para com o marido, é de reverenciar e honrar. Honrar quem? Honrar o seu marido, né? Olha o que a Bíblia diz, está aqui bem na leitura que nós fizemos, no versículo 33 da revista, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Louvado seja Deus. Reverenciar o marido, honrar o marido, respeitar o marido. Tudo isto envolve o papel da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 3, que o tempo está indo embora e nós temos algo aqui muito interessante nesse tópico. Já sabemos, já falamos dos papéis aqui do marido, falamos dos poucos papéis aqui, mas de fundamental importância também, da esposa para com o marido. Agora nós temos algo aqui muito bom nesse terceiro tópico, que é a conduta do crente como filho. Então nós vamos ver que os filhos também, eles exercem papéis na convivência, no convívio familiar. E quais são esses papéis? São os papéis de obediência, de honrar também, né? De amar e de respeitar. Olha, irmãos, eu tenho sempre dito isto para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, são bênçãos do Senhor. Tenho uma filha e tem o meu filho, e eu posso sempre dizer, tenho alegria em dizer isto, que percebo sempre que eles exercem estes papéis. E exercer esse papel como filho não é apenas quando está, né, pequenininho, agora que já está grandão também, né, que já está grande, pode também continuar exercendo este papel. Ontem eu fui dar uma pedaladinha ali com meu filho e eu fiquei olhando assim, né, analisando o quanto eu sou pequeno também, né, em estatura também. A gente de bicicleta, ele passando assim, eu fiquei de cá analisando. Falei, há pouco tempo, não tem nem tanto tempo assim, né, era lá muito pequeno, e desde pequeno, irmãos, eles, graças a Deus, obedeceram, exerceram estes papéis, tanto a menina quanto o menino. Por que isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós vamos ver mais aqui à frente, mas já adiantando, que nós devemos instruir o menino no caminho em que deve andar. Provérbios 22, o versículo 6, diz isto, que nós devemos instruir o menino no caminho em que deve andar. E olha a diferença de instruir os nossos filhos no caminho e de instruí-los o caminho. Qual a diferença? Instruí-los o caminho é dizer, o caminho é aquele lá, segue, e quem sabe ele não seguir, né? Igual aquele adágio que diz, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Mas instruí-lo no caminho
é andar com eles no caminho, é estar sempre orientando, né? Se quando ficarem adultos não quiserem servir, não quiserem seguir, melhor dizendo, neste caminho, aí não é culpa, nós exercemos o nosso papel de orientar, de falar, de instruí-los no caminho em que devem andar. Mas eu louvo a Deus porque os meus filhos sempre me deram esta alegria de exercer estes papéis, de obedecer, de honrar, amar e respeitar. Honrar os pais e amá-los significa também cuidar deles, né? Ter tolerância com eles. Para quê, irmãos? Por que isto? Por que isto? Porque isso atrai a bênção de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, que nós lemos na leitura bíblica em classe. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu mesmo já adulto, sempre que eu ia fazer um negócio, eu fazia questão de consultar o meu pai. Ia comprar uma bicicleta, né? Adquirir qualquer coisa nesse sentido. Aí eu consultava o meu pai, perguntava, conversava com ele, o que é que ele achava. Se ele dissesse, olha, é um bom negócio e tal, né? Pode fazer. A gente fazia, irmão, assim com uma segurança, né? Mas se ele também dissesse, olha, eu não vejo vantagem nisso aí não é bom. Aí a gente também recuava. Então sempre ouvindo, mesmo depois de adulto, ouvindo sempre os meus pais, isso é muito bom. A minha mãe, né, os conselhos dela. E tudo isto porque, além de pais, nós somos filhos também. Não devemos esquecer disto, que além de pais, nós também somos filhos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é bom que os filhos façam isto, para que vivam muito tempo sobre a terra. Louvado seja Deus. Vamos. Agora, tem um papel do pai, que está aqui também na revista, em relação aos filhos, que diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Precisamos ter esta relação harmoniosa entre pais e filhos. Quando está falando aqui pais, não é só do pai, o papel não é só do pai. O papel de estar orientando os filhos não é só do pai, mas sim também da mãe, tanto que a Bíblia manda aqui honrar pai e mãe. E ter esse papel do pai, o papel do pai é muito importante, dos pais, né? É muito importante na criação dos seus filhos. Aí não devemos jamais transferir, porque quando nos é nos dada estes papéis, é nos dado também a responsabilidade, é nos dado o papel de liderança, mas nós temos também responsabilidade para com eles. E desde criança, quando eles estudam, né, saem de casa para ir para a escola e tal, nós devemos acompanhá-los, não é ir atrás, mas acompanhá-los se está fazendo tudo certinho, ir lá na escola, ver como é que está o comportamento dele lá. Porque, irmãos, tem muita gente, muitos pais que fazem isso, transferem a responsabilidade lá para as escolas, para as professoras, para os professores, e nós, aquele aluno, pode observar isso aí, aquele aluno que é um bom aluno na escola, em termos de comportamento, é porque ele é um bom filho dentro do seu lar. Os seus pais lhe dão o devido ensinamento. Pode ter isso em mente. E nós não devemos jamais transferir a responsabilidade. Os professores que se virem lá. Porque se nós não orientarmos, existe um adágio popular que diz que casa de pai é escola de filho. Então, precisamos ter esta responsabilidade com os nossos filhos, para que eles cresçam sabendo que eles têm também responsabilidade, têm papéis a exercerem também como membros da família. Louvado seja Deus. Vamos, eu anotei aqui algo que eu achei interessante em relação ao filho também. Tem pais durão com os filhos que exige, por exemplo, que o filho, quando errar, lhe peça perdão, né? Reconheça que errou e lhe peça perdão. E quando ele erra também, será que ele deve pedir perdão ao seu filho? Irmão, eu sou pai, eu sou líder, né? Sou o cabeça da casa, eu não devo pedir. Não é assim, irmãos. Precisamos, o irmão Deusdete
explicou aqui a semana passada a respeito da humildade, precisamos ter essa humildade, de quando errarmos também, reconhecermos que erramos e pedir perdão. O que é que custa? Tem coisa melhor? A Bíblia nos manda, nós fazemos isso para continuarmos nesta harmonia em nosso lar. A conduta requerida dos filhos. O que é que Deus requer dos filhos para com os pais? Eu falei aqui, né? Que é obedecer, honrar, amar e respeitar. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos estiverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Honrar sempre os nossos pais, né, irmãos? É coisa interessante. Nós, como filhos também, devemos sempre estar honrando nosso pai, a nossa mãe, para que nos vá bem, como diz a palavra de Deus, para que nós possamos atrair a bênção do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós estamos chegando ao final desta aula e nós vimos aí, de uma forma simples, objetiva, resumida, os papéis de cada membro da família no que diz respeito aos pais e aos filhos. O papel do marido, da esposa e qual é o papel dos filhos. Louvado seja Deus. E precisamos sempre, em termos de família, em termos de filhos, precisamos sempre estar falando também para eles. Eu ouvi, tem gente que não gosta muito de falar isso, né? Para com o filho, acha que é uma humilhação dizer que ama, né? Falar algo dessa forma ou pedir perdão, mas precisamos sempre estar fazendo isso, irmão. Eu vi um irmão falando, que certa feita ele foi conversar com uma moça e ela dizia para ele, ela estava fazendo um cursinho para tentar ingressar em uma faculdade, fazer um curso de medicina, e quando o irmão foi conversar com ela ali, começaram a conversar e tal, e falando a respeito de família, e aquela mulher abriu o coração e disse, olha, você tocou num ponto aí que me chamou a atenção, os pais e tal, eu nunca, sabe o que é que eu tenho mais desejo? Ela dizia, eu tenho um sonho de fazer medicina, estou fazendo cursinho para tentar ingressar em uma faculdade, enfim, mas o meu maior desejo é de ouvir do meu pai eu te amo, ouvir do meu pai ele dizendo assim para mim, minha filha, eu te amo. Que coisa, né, irmãos? Eu fiquei ali estarrecido, como é que ainda tem, né, nos dias atuais, pessoas desta natureza, né? Talvez seja pela criação também, lá atrás, mas, irmãos, precisamos exercitar isto, sempre estar dizendo para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, que amamos, né? Isso é bom e isto vai trazendo cada vez mais harmonia dentro do lar. Louvado seja Deus. E ela disse que precisava apenas ouvir isso aí do seu pai. É o que ela mais queria ouvir. Começou a chorar e o irmão ficou ali analisando. Isso é quanta falta de apenas uma palavra, né? Dizer eu te amo, o que é que custa, né? Eu sempre, os meus filhos, como eu disse, já estão adultos, uma já casada, e eu não canso de dizer para eles que eu os amo, né? Aproveitando aqui a live, já falando isso, né? Também para eles, e para minha esposa, o que é que custa nós dizermos, ou melhor, quanto é gratificante nós dizermos isto para ela, e eu aproveito a live aqui também para dizer que eu a amo muito, a mãe dos meus filhos, a minha esposa, que Deus preparou para mim, e nós, irmãos, como marido, precisamos sempre estar falando isto, e como pais, precisamos também estar falando isto para os nossos filhos. Eu fiquei essa semana um tanto triste. Nesse isolamento social, nós ficamos, a família, por um lado, é muito bom, para quem tem o temor de Deus, para quem tira lições, como diz o adágio popular, procura de um limão fazer uma limonada, é bom, para quem tira boas lições disso aí, é muito bom. Nós estamos a família reunida, lá em casa estamos sempre fazendo o chamado culto doméstico, né, para a glória do nome de Jesus, as famílias devem fazer isto. Mas eu fiquei triste quando eu vi uma reportagem que dizia que o consumo de bebida alcoólica
aumentou durante esse isolamento social, aumentou em 38%. E aí por quê? Pessoas que não têm, né, não servem a Deus ainda, e a Bíblia diz que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, eles ao invés de buscar a Deus, vai querer passar este momento de isolamento social tomando às vezes bebida alcoólica. E eu fiquei muito triste com aquilo. Mas para a família que teme ao Senhor é diferente. Busca ao Senhor, aproveita esses momentos, faz culto doméstico, que é algo muito importante que nós não devemos jamais deixar de lado, para que a família continue se solidificando cada vez mais. Seja uma família sólida, uma família abençoada pelo Senhor. Louvado seja Deus. E eu queria, irmãos, para terminar aqui, falando de família, ler um versículo, ler um Salmos, que é o Salmos um dos mais conhecidos da igreja, que é o Salmo de número 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós chegamos ao término desta aula, a penúltima aula deste trimestre. Semana que vem será a última aula. O nosso irmão, o professor Daniel, vai estar aqui finalizando o trimestre, um trimestre abençoado, e você já é o nosso convidado para estarmos juntos, participando também, quer seja aqui no templo, quer seja nas nossas casas, nós podemos sempre estar participando e aprendendo acerca das coisas de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite. Mas eu quero, em rápidas orações, em rápidas palavras, fazer uma oração apresentando todas as famílias nesta noite. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, ó Pai amado, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, ó Deus, aprendendo acerca da Tua palavra, Pai. Continue, meu Deus, nos abençoando, que nós possamos colocar a mesma em prática em nossas vidas e vivermos de acordo à Tua palavra, Deus. Continue abençoando todas as famílias da terra, aquelas, meu Deus, que estão neste momento em isolamento social, mas que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um, membro de cada família. Pai amado, toma a direção, o controle de tudo. Eu te apresento nesta hora a minha família, ó Deus amado, a minha esposa, os nossos filhos, Silas, Joara, meu Deus, o nosso genro, que o Senhor possa, meu Deus querido, estar abençoando eles ali, Senhor, guardando e protegendo. Protege assim todas as famílias, nós te pedimos assim e já te agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém.